Ele jogou o próprio corpo na frente dela sem pensar, sem calcular, sem pedir nada em troca. E no dia seguinte, quando ela entrou pela porta do escritório dele com um envelope na mão, ninguém na empresa conseguia imaginar o que estava prestes a mudar para sempre. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Valentina Drummond chegou ao centro do Rio de Janeiro naquela manhã de terça-feira, com 20 minutos de antecedência, o que era incomum para ela. Aos 42 anos, a presidente executiva da construtora Terra-Mar carregava nos ombros a reputação de uma mulher que não tolerava atraso nem em si mesma. O cabelo escuro preso num coque baixo, a roupa cinza escura de corte preciso, o olhar que já chegava analisando o ambiente antes mesmo de o corpo cruzar qualquer porta. Era assim que os funcionários a descreviam entre si: eficiente, fria, intratável. Ela não sabia naquela manhã que aquele seria o dia que mudaria sua percepção sobre tudo o que achava conhecer a respeito de si mesma. O trânsito na Avenida Presidente Vargas estava parado desde a altura da Candelária. Valentina percebeu isso tarde demais, quando já havia saído da Barra e se enfiado no corredor de veículos parados que se estendia pela via principal. Pelo vidro do carro, ela viu a fumaça antes de entender o que era. Uma névoa esbranquiçada se espalhava 2 quarteirões à frente, e o som abafado de vozes em uníssono chegava pela janela entreaberta como um zumbido distante que foi crescendo conforme ela avançava metro a metro. Manifestantes, dezenas deles, talvez mais de 100, bloqueando a entrada principal da Terra-Mar com faixas, megafones e cartazes pintados à mão. Valentina reconheceu algumas das reivindicações de longe: demissões, reajuste salarial, condições nas obras. Ela havia recebido o comunicado do Departamento de Relações Trabalhistas na véspera, mas a escala do protesto era maior do que qualquer projeção havia antecipado. O motorista que a seguia na van da empresa ligou para avisar que o acesso ao estacionamento subterrâneo estava completamente bloqueado. Ela desligou a ligação antes que ele terminasse a frase e dobrou à direita numa rua paralela, encontrando uma vaga na calçada a menos de 200 metros da entrada principal. Desceu do carro sem esperar orientação de ninguém. A rua lateral ainda estava relativamente tranquila. O sol da manhã batia forte no asfalto úmido de uma chuva que havia caído horas antes, e o ar cheirava a terra molhada, misturada ao escapamento dos ônibus que passavam pela via paralela. Valentina andava com passos firmes, a bolsa presa no antebraço, o celular na mão. Ela já estava mentalmente dentro do escritório, reorganizando a agenda, antecipando as reuniões de crise que seriam convocadas nos próximos minutos. Foi quando ouviu o barulho. Não foi um som gradual. Foi uma explosão de vozes, um estouro de tensão que havia estado represada por horas e que agora transbordava sem aviso. Ela dobrou a esquina e entrou de frente no caos. A manifestação havia se partido ao meio. 2 grupos distintos se confrontavam a menos de 30 metros da entrada principal da empresa, e o que antes era protesto organizado havia se transformado em empurra-empurra violento. Alguém havia jogado alguma coisa. Alguém havia respondido. E agora o espaço entre os grupos era uma zona de colisão onde corpos se chocavam, vozes se rasgavam e o som de algo quebrando cortava o ar a cada segundo. Valentina parou. Foi a primeira vez em anos que seu instinto não tinha uma resposta imediata. Ela estava no meio do caminho, entre a rua lateral, onde havia estacionado, e a entrada da empresa, sem recuar e sem conseguir avançar. A multidão se movia de forma imprevisível, ondulando para um lado e para o outro como uma massa única sem controle central, e ela estava na trajetória dessa massa. Foi nesse instante que Elton Meirelles a viu. Elton tinha 46 anos e trabalhava como vigilante da Terra-Mar havia 11.
Era um homem alto, de ombros largos, com uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda que os colegas nunca haviam ousado perguntar a origem. Chegava todos os dias com 40 minutos de antecedência, trocava um cumprimento seco com o colega do turno anterior e assumia seu posto na entrada principal, com a mesma postura de sempre. Atento, contido, invisível para a maioria das pessoas que passavam por ele todos os dias. Valentina nunca havia aprendido o nome dele. Elton havia percebido a manifestação crescer desde as 6 da manhã. Havia solicitado reforço pelo rádio, havia coordenado o desvio dos primeiros funcionários pela entrada lateral, havia tentado manter um corredor mínimo de acesso à calçada. E então viu a presidenta da empresa dobrar a esquina sozinha, de salto, com o celular na mão, caminhando em direção ao epicentro da confusão, como se estivesse atravessando um corredor de escritório. Ele não pensou. Saiu do posto. Não era protocolo. Protocolo mandava manter a posição, acionar o rádio, aguardar instrução. Mas Elton havia passado anos suficientes em situações de risco para saber que o tempo entre uma decisão e uma consequência irreversível podia ser medido em segundos. E ele estava vendo aquela janela de tempo se fechando enquanto um grupo de manifestantes, empurrados pelos de trás, avançava sem controle em direção à calçada, onde Valentina estava parada. Ele chegou antes que ela percebesse o que estava acontecendo. O impacto veio de lado. Um homem com uma faixa enrolada no braço foi arremessado pelo empurrão coletivo e colidiu com força contra Elton, que havia se posicionado entre ele e Valentina. O vigilante absorveu a pancada com o ombro, perdeu o equilíbrio por um segundo e usou os 2 braços para criar uma barreira, enquanto se inclinava sobre ela, afastando-a com o próprio peso em direção à parede do edifício ao lado. Valentina só entendeu o que havia acontecido quando já estava encostada na parede, com Elton de frente para a rua, os braços abertos, o corpo como um muro entre ela e a confusão que continuava se desdobrando a menos de 2 metros. Ele não disse nada. Ficou assim até que os policiais de choque chegaram e o grupo começou a se dispersar. Só então se virou para ela. A senhora está bem? Não foi uma pergunta. Foi uma avaliação rápida, os olhos percorrendo o rosto dela em busca de algum sinal de ferimento. Valentina percebeu que estava com a respiração acelerada. Percebeu também que havia uma mancha de poeira no joelho da calça, embora não conseguisse lembrar de ter caído. Estou, ela disse, e não conseguiu completar. Ele acenou com a cabeça, ajustou o crachá no peito e voltou para o posto sem esperar agradecimento. Valentina ficou parada por mais uns 3 segundos. Depois entrou. O dia foi longo e brutal, da forma que ela havia previsto. Reuniões de crise, advogados, representantes sindicais, câmeras de jornalistas posicionadas na calçada. Ela conduziu tudo com a precisão costumeira, dando respostas curtas, pedindo relatórios, delegando com eficiência cirúrgica. Mas em algum momento do fim da tarde, enquanto esperava o elevador no saguão, e viu Elton assumir o turno de troca com o mesmo gesto neutro de sempre, algo ficou suspenso dentro dela. Ela não sabia o nome dele. Essa percepção chegou de forma estranha, quase incômoda. Havia 11 anos de crachá naquele peito. 11 anos de presença naquela entrada. E ela nunca havia se dado ao trabalho de ler o nome estampado ali. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir bem. Não era gratidão, ela se disse. Era algo mais difícil de nomear. Uma espécie de desconforto que vinha de dentro, do tipo que aparece quando alguém percebe que havia estado olhando para uma direção e ignorando completamente outra. Ela acordou antes do alarme e ficou deitada no escuro por uns 15 minutos. O teto branco do apartamento em Ipanema, imóvel acima dela, pensando em coisa nenhuma específica e ao mesmo tempo em tudo. Na manhã seguinte, ela chegou à empresa mais cedo do que de costume. O acesso já estava liberado, a manifestação dissolvida, a calçada varrida. Elton estava no posto, de uniforme,
com aquela postura de sempre. Ela parou na frente dele. Seu nome é Elton, ela disse, lendo o crachá pela primeira vez em voz alta. Ele a olhou com uma expressão que não era surpresa nem ironia. Era apenas atenção. É, ele respondeu. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? 11 anos em março. Valentina abriu a bolsa, tirou um envelope e estendeu na direção dele sem pressa, sem cerimônia. Preciso que leia isso hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me ligar diretamente. Meu número está dentro. Ela entrou antes que ele respondesse. Elton ficou olhando para o envelope por um longo momento. Tinha seu nome escrito à mão na frente, com letra firme e sem enfeite. Colocou dentro do bolso do uniforme e esperou o horário do intervalo para abrir. O papel dentro era uma carta de uma página, sem timbre corporativo, sem linguagem jurídica, escrita à mão com a mesma letra do envelope. A carta dizia que ela havia pedido ao Departamento de Recursos Humanos um levantamento completo do histórico de Elton na empresa. Dizia que havia lido sobre o episódio de 2 anos atrás, quando ele havia impedido um assalto na garagem e levado um corte no braço, e que nenhuma bonificação havia sido registrada no seu prontuário. Dizia que havia constatado que ele havia solicitado 3 vezes uma transferência para o turno diurno por conta do tratamento de saúde da filha, e que as 3 solicitações haviam sido arquivadas sem resposta. E então dizia o seguinte: ela estava propondo que ele assumisse a coordenação de segurança interna da empresa, um cargo que havia sido deixado vago há 4 meses e que ninguém havia sido promovido a preencher. O salário era 3 vezes maior. O horário era o diurno. A última linha da carta dizia apenas: isso não é caridade. É uma dívida que a empresa tem com o senhor, e uma que eu tenho pessoalmente. Elton dobrou o papel com cuidado e ficou parado no corredor por um tempo que ele mesmo não soube medir. Não era emoção fácil, daquelas que aparecem e passam. Era o tipo de sentimento que vem quando algo que estava quebrado por dentro encontra um ponto de apoio inesperado. Ele não ligou naquele dia. Precisava de tempo para processar. O que Valentina não sabia, e o que ninguém na empresa havia associado, era que Elton estava há 3 meses trabalhando doble jornada informal para cobrir as despesas do tratamento da filha mais nova. Beatriz tinha 12 anos e havia sido diagnosticada com uma condição neurológica que exigia consultas frequentes e medicação contínua. A esposa de Elton, Cláudia, havia reduzido suas horas no trabalho de costureira para conseguir levar a menina aos compromissos médicos durante o dia. A família havia cortado tudo o que havia para cortar. Ele havia vendido o carro do ano anterior. O turno noturno que ele cumpria havia 2 anos não era escolha. Era a única escala disponível quando havia pedido para sair do diurno temporariamente, num momento em que achava que o tratamento de Beatriz seria breve. O tratamento não foi breve. E as solicitações de retorno que havia enviado ficaram presas em alguma gaveta do setor de pessoal, sem que ninguém se importasse o suficiente para responder. Na quinta-feira de manhã, 2 dias após ter recebido a carta, Elton chegou ao escritório de Valentina. A secretária tentou anunciar a visita, mas ele pediu gentileza, apenas 1 segundo. Estará bem aqui. Valentina mandou chamar depois de 3 minutos. Ele entrou com um envelope na mão, o papel dobrado dentro. Ela estava de pé, ao lado da janela com vista para a Baía de Guanabara. O reflexo da manhã no vidro e o azul do mar ao fundo, criando uma moldura que ele nunca havia visto daquela sala antes. Posso perguntar uma coisa, ele disse. Pode. Por que a senhora leu meu prontuário? Valentina virou para encará-lo sem pressa. Havia algo diferente no rosto dela naquele momento. Uma textura que os funcionários do andar raramente viam. Não era vulnerabilidade. Era a honestidade crua, sem o revestimento profissional habitual. Porque passei 30 anos construindo uma empresa e nunca soube o nome de quem ficava na porta todos os dias. Isso me incomodou mais do que deveria. Ele ficou em silêncio por um instante. A proposta é real, ela continuou.
Não tem condição, não tem prazo de experiência fora do padrão contratual. Se o senhor aceitar, começa na segunda. Elton abaixou os olhos para o envelope que segurava. Havia passado 2 dias pesando aquilo. Não a oferta em si, porque a oferta era concreta e a necessidade era real. O que havia pesado era outra coisa. A sensação estranha de ser visto por alguém que nunca havia olhado antes e não saber o que fazer com isso. Minha filha, ele disse sem terminar. Valentina aguardou. Ela tem tratamento às terças e quintas de manhã. Sempre precisei de alguém para cobrir minha entrada nesses dias. O cargo novo não tem ponto fixo de entrada. O senhor organiza a própria agenda dentro das demandas da função. Ele assentiu devagar. Não disse sim imediatamente. Ficou mais um momento parado ali, olhando pela janela o mesmo azul que ela havia estado contemplando antes de entrar. Vou aceitar, ele disse por fim. Valentina acenou com a cabeça uma vez, foi até a mesa e apertou o interfone para chamar a secretária. A reunião havia acabado da forma mais silenciosa possível, sem discurso, sem emoção performática. Apenas 2 pessoas chegando a um entendimento real. O que aconteceu nos dias seguintes, porém, ninguém havia previsto. A notícia da promoção de Elton circulou pela empresa com a velocidade que só os corredores corporativos conseguem produzir. E junto com ela vieram as interpretações. Alguns acharam que era gesto de marketing, resposta à pressão da manifestação. Outros foram mais diretos nas suas suspeitas e fizeram comentários que chegaram até Valentina através dos canais de sempre. O que ela não esperava era que chegassem até Elton também. Um gerente do setor de operações, chamado Renato, parou com ele no corredor na primeira semana e disse, com aquele tom que se disfarça de brincadeira, mas não é, que alguns cargos eram conquistados de formas variadas e que a vida às vezes surpreendia quem estava no lugar certo na hora certa. Elton o olhou por um segundo longo. Depois disse que tinha uma reunião e seguiu em frente. Mas aquilo ficou. Não porque tivesse machucado o orgulho dele de uma forma que ele não conseguisse suportar. Ficou porque era o tipo de insinuação que cresce se não for podada. E ele sabia disso. Na semana seguinte, Elton pediu uma conversa com Valentina fora da pauta formal. Ela reservou 30 minutos no final do dia. Ele contou o que havia acontecido no corredor com Renato. Contou com a mesma economia de palavras que usava para tudo, sem dramatizar, sem pedir solução, apenas informando. Valentina ouviu até o fim. O senhor quer que eu tome alguma providência? Ela perguntou. Quero que a senhora saiba. O que fizer com isso é sua decisão. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, esse homem tem um processo de assédio registrado no prontuário de 2 anos atrás, que foi arquivado sem conclusão. Vou reabrir. Elton acenou. Levantou para ir embora e então parou na porta. Posso falar uma coisa que não tem nada a ver com trabalho? Pode. A senhora parece mais cansada do que deveria para alguém que dorme em Ipanema. Valentina o olhou com uma expressão que cruzou o espanto com algo próximo ao riso, embora não chegasse a ser riso. O senhor é observador, faz parte do trabalho, ele disse, e saiu. Ela ficou parada atrás da mesa por mais tempo do que havia planejado, depois que a porta se fechou. Havia algo naquilo que ela não sabia nomear imediatamente. Não era a observação em si, que era simples e direta. Era o fato de que ninguém havia dito aquilo para ela em muito tempo. Não porque as pessoas ao redor dela não percebessem, mas porque ninguém considerava que era seu papel falar. Valentina havia se divorciado 4 anos antes, de forma discreta e sem escândalo, depois de um casamento de 14 anos que havia se esvaziado de dentro para fora enquanto ela construía a empresa. Tinha 2 filhos adultos que moravam em cidades diferentes e com quem falava mais por obrigação do que por vontade. Havia construído uma vida de uma eficiência quase perfeita e havia aprendido, ao longo dos anos,
a não sentir falta do que havia deixado de lado, ou achava que havia aprendido. Nas semanas seguintes, Elton assumiu o cargo com uma competência que surpreendeu quem havia apostado contra ele. Reorganizou os turnos, implementou um sistema de comunicação interna mais eficiente, resolveu em 2 dias um problema de acesso à garagem que havia estado aberto como vulnerabilidade por meses. Os relatórios que entregava eram objetivos e completos. Valentina os lia todos. Eles passaram a se cruzar com mais frequência, inevitavelmente, pela natureza das novas funções dele. Às vezes, ela parava no corredor para uma pergunta rápida. Às vezes, era ele quem batia na porta do escritório com alguma atualização que não esperava o próximo relatório semanal. As conversas eram curtas e funcionais, mas havia dentro delas uma qualidade diferente da maioria das interações que ela tinha ao longo do dia. Não havia jogo, não havia posicionamento estratégico, era apenas conversa. Um dia, no final de uma dessas passagens rápidas pelo corredor, ele perguntou se ela havia resolvido o problema do sono. Ela o olhou. Ainda não, disse. Ele disse que a filha dele havia começado a melhorar nas últimas semanas, que os médicos estavam satisfeitos com a resposta ao tratamento e que havia voltado a dormir inteiro pela primeira vez em meses. Disse isso sem tom de vitória, apenas como informação. Como alguém que divide uma notícia com quem vai entender o peso dela. Fico feliz de verdade, Valentina disse, e percebeu que era verdade. Havia algo que estava mudando nela de forma lenta e sem alarme. Não era nenhuma transformação dramática, nenhuma revelação que chegasse de uma vez. Era mais parecido com uma janela que estava sendo aberta depois de muito tempo fechada, deixando entrar um ar que ela havia esquecido que existia. O ponto de virada chegou num dia comum de quarta-feira, durante uma reunião de diretoria que havia se estendido além do planejado. Valentina estava apresentando os números do trimestre quando a porta se abriu e uma assessora entrou discretamente para entregar um bilhete dobrado. Ela o abriu sem interromper o raciocínio, leu com um olhar rápido e então pausou. O bilhete era de Elton. Dizia apenas: Beatriz passou no exame de hoje. Médico disse que pode reduzir a medicação no próximo mês. Valentina dobrou o papel, colocou no bolso do blazer e retomou a apresentação. Mas havia um calor diferente no peito que ficou com ela pelo resto do dia e que ela não tentou analisar nem conter. 2 semanas depois, num fim de tarde em que os últimos funcionários estavam deixando o andar, Valentina saiu do escritório e encontrou Elton no corredor, verificando um relatório impresso. Eles pararam ao mesmo tempo. Ela disse que havia reservado um jantar naquela noite para celebrar o fechamento de um contrato e que o cliente havia cancelado em cima da hora e que havia uma reserva num restaurante na Glória que ela não havia cancelado. Ele disse que precisava buscar Beatriz da casa da avó às 8. São 6:30 agora, ela disse. Ele olhou para o relógio do corredor. Depois olhou para ela. Esse jantar é um convite, ele perguntou. Valentina não respondeu imediatamente. Ficou 1 segundo parada, e naquele segundo houve uma honestidade que ela raramente se permitia. Ela disse. Ele não disse sim logo. Ficou um instante no mesmo silêncio que ela, como se estivesse pesando não a decisão em si, mas o que ela significava para além do óbvio. Então ele disse: vou precisar avisar Cláudia que vou atrasar, e foi buscar o casaco. Eles jantaram por quase 2 horas. Conversaram sobre as obras da empresa, sobre o bairro onde Elton havia crescido no Meier, sobre os anos que Valentina havia passado em Minas antes de se estabelecer no Rio. Conversaram sobre Beatriz e sobre os filhos dela, sobre o que cada um havia sacrificado sem perceber durante anos. A comida esfriou antes que terminassem os pratos. Quando saíram, a noite estava aberta sobre a cidade, o calor úmido do rio amansado por uma brisa que subia da baía.
Na calçada, eles ficaram parados por um momento sem nenhum destino imediato. "Obrigado pelo jantar", ele disse. "Obrigado por ter vindo", ela respondeu. Havia um limite ali que nenhum dos dois cruzou. Não porque não houvesse algo real, mas porque os dois sabiam, de formas diferentes e igualmente claras, que havia distâncias entre suas vidas que uma noite agradável não apagava. Ele tinha uma família, ela tinha uma empresa. E os dois tinham, cada um a seu modo, aprendido a custo alto o que acontecia quando as coisas importantes eram tratadas com descuido. Mas havia outra verdade também. E essa era menor e mais difícil de ignorar. Algo havia sido dito naquelas 2 horas de jantar que não podia ser apagado. Não com palavras, com a qualidade do silêncio entre elas, com os momentos em que um falava e o outro ouvia de verdade, sem preparar a próxima resposta. Com o fato de que, ao final daquela noite, os dois eram pessoas levemente diferentes de quem haviam sido ao entrar. Nos dias seguintes, o trabalho continuou. As reuniões, os relatórios, os corredores. Mas havia uma camada diferente nas interações entre eles. Não de tensão e não de proximidade calculada. Era algo mais sutil. O reconhecimento mútuo de que o outro era uma pessoa completa, com peso e profundidade, e não apenas uma função dentro de um organograma. Um mês depois, Elton entrou no escritório de Valentina com um documento. Era uma proposta formal que havia elaborado para reestruturar o sistema de segurança de todas as unidades da empresa em outras cidades, com estimativas de custo, cronograma e indicadores de resultado. Ela leu sem interrupção, da primeira à última linha. "Isso vai funcionar", ela disse. "Sei que vai", ele respondeu sem arrogância. Só precisava que a senhora lesse. Ela aprovou na mesma semana. O que ninguém viu e o que apenas os dois sabiam era que havia uma linha invisível que havia sido traçada naquele jantar na Glória e que nenhum dos dois havia cruzado. Não por falta de algo, mas porque havia uma forma de respeito mútuo que era maior do que qualquer impulso e que ambos reconheciam sem precisar nomear. Havia também o fato que só Elton conhecia por inteiro, de que Beatriz havia pedido para o pai, na noite anterior ao jantar, que ele nunca deixasse de ser a pessoa que ela conhecia. A menina tinha 12 anos e havia dito aquilo com uma seriedade que vinha de quem havia ficado muito tempo observando o mundo do leito de um hospital. E ele havia prometido. Algumas promessas custam mais do que outras, e algumas valem exatamente esse custo. Meses depois, numa tarde de sexta-feira em que o escritório estava esvaziando antes do fim do expediente, Valentina encontrou na mesa um envelope pequeno sem remetente. Dentro havia um bilhete de 2 linhas. Dizia: "A senhora dormiu melhor essa semana. Deu para perceber." Ela ficou olhando para o papel por um tempo longo, sozinha na sala com o azul da Bahia lá fora e o barulho distante da cidade chegando pelo vidro. Depois sorriu, de verdade, sem calcular para quem. E foi a primeira vez em muitos anos que fez isso completamente sozinha, sem precisar de mais ninguém na sala. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.